Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, me convida a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer um esboço, né? Vamos ver aí algumas estatísticas para a 26ª rodada. Simbora lá pro Vitão? Pessoal, essa aqui foi a pontuação do time do canal, 60.37 da Zumbanho Mané Cartola, né? O único time principal que a gente tem, certo? E já 2 rodadas seguidas por temor de Libertadores, outros jogos de meio de semana, poupar, não poupar, ando mexendo direto no time, né? E quem acompanhou a live viu que eu mexi muito no sistema defensivo, tirei o Rony, que era capitão, enfim. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Vou passar um reviewzinho aí, ó. Se mantivesse esse time, mas nesse momento aí, ó, custando 146,0 cartoletas. Esse aí é o time principal do canal, apenas um esboço para a 25ª rodada, já que vai ter live sábado, meio-dia. Teria feito 80 pontos, tá? Então, como eu sempre costumo dizer, não é muito bom ficar mexendo aí no time não, porque sempre dá zica, né? Mas vamos vender, embora lá para a escalação, né? E para as dicas estatísticas para a 26ª rodada. Mas antes vamos dar uma passadinha rapidinha aqui na Liga dos Youtubers, vamos ver como é que foi a última rodada. O maior pontuador da rodada foi o Cali Joga 10 do Laércio. Forte abraço, irmão. Laércio, gente finíssima. Fez 100.37, deu uma mitada. Em segundo foi Canal Partiu Cartola do Gabriel com 99.67. Em terceiro, o MWG Team fez 88.67. Em quarto está o Cartola do Aladinho do Alan. Forte abraço, Alan. 87.47. Em quinto foi o DJ Cartoleiro do Gustavo. 86.57. Vamos dar uma olhadinha como é que tá no campeonato? Rapidamente aí, ó. Canal Dicas do Ted do Murilo tá em primeiro com 1793.11. Em segundo tá o DJ Cartoleiro do Gustavo com 1772.17. Em terceiro tá o MWG Team com 1736.15. Em quarto tá o Cartola do Aladinho do Alan com 1735.33. E em quinto tá o Canal Leiva do Ronaldo com 1732.08. Essas aí foram as primeiras colocações do geral e também os 5 primeiros da rodada. E claro, também não poderia de convidar vocês para jogar o Ligas do Mané, ligasdomané.com.br. Tem um link logo abaixo aqui na descrição do vídeo, site de ligas apostadas do canal. Rodada 25 deu 164 times, R$ 1.476. Muito fácil, é só vir aqui se inscrever. Tem dúvida, me chama no WhatsApp. Pagamento de cartão de crédito, transferência bancária, Pix, tá lá disponibilizado. Tudo automatizado, muito fácil, muito legal, tá? Bem fácil. Inclusive aqui eu já disponibilizei aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Nosso querido Instagram do Mané Cartola FC, tudo junto, quem quiser seguir a gente, tá? Já disponibilizei aqui, ó, esses foram os vencedores da rodada, todos já receberam a premiação, tá? Menos aqui o Russinho aqui, ó, Russinho, entra em contato comigo, irmão, por favor, só falta tu receber, certo? Então o pagamento é feito em 24 horas, é por aqui no Instagram que a gente coloca os times atualizados, alguns cards importantes aqui, ó, principalmente de arbitragem, que a gente tá com índice enorme, tá? Houve penalidade aqui, ó, Ceará e Atlético Goianiense, tá? Houve penalidade, por mais que o Keno tenha perdido, né? Do Atlético Paranaense com o Galo. Inclusive, se o Keno faz aquele gol de pênalti e pelo menos valesse um gol do outro gol do Vargas com a assistência dele, ele tinha mitado, teria sido o maior pontuador da rodada, tá? Então a gente tá com um índice grande aí de acerto, geralmente em torno de 50%, até um pouco mais. Então quem quiser seguir aí o Mané no Instagram vai ser muito bem-vindo. E claro, e quem quiser participar aí do Ligas de Mané também vai ser muito bem-vindo. A gente tá tendo em média aí, né, 150 times, um pouco para mais, um pouco para menos, já chegamos a ter mais de 200 times, tá? A premiação geralmente gira em torno aí de R$ 1.500, R$ 2.000. Vamos lá então, dito tudo isso aí, vamos para o nosso querido Catimb States ou catimbstats.com.br, também tem um link logo abaixo aqui na descrição. Quem quiser assinar, tá em preço promocional, R$ 25,90, né? Uma única vez, com 10% de desconto, se digitar na hora da compra ali no cupom de desconto Mané Cartola, tudo junto. Beleza? Vamos lá, casa fora, os últimos 5 jogos, goleiros, pontuação média conquistadas e cedidas. Quem vem conquistando muitos pontos com seus goleiros dentro de casa, tá? É a equipe do Curitiba. Curitiba, dos times que vão jogar em casa, dos últimos 5 jogos, quem vem mais conquistando pontos dentro de casa é o Curitiba. E o Botafogo até que cede uma quantidade considerável. Então vejo sim, tá? O Wilson com bons olhos para essa rodada, né? Vai ser uma rodada complicada. Inclusive, gente, ó, a gente vê aqui ó, na tabela de jogos, 2 jogos não vão valer, tá? São 2 jogos antecipados. Quarta-feira vai rolar São Paulo e Atlético Mineiro, tá? Assim como Atlético Goianiense e Fluminense, certo? Estão valendo para a 26ª rodada, mas não para o Cartola, tá? Então esses jogos não valerão. Então vai ficar um pouquinho mais reduzido aí as nossas opções, né? Porque queira ou não queira, são bons times aí. Estão na parte de cima da tabela, principalmente São Paulo e Atlético Mineiro. O Fluminense também está muito bem aí,
né? Ninguém tá botando muita fé, mas tem que começar a ficar de olho no Fluminense, tá? Então, Curitiba vejo com bons olhos sim. Dos times que vão jogar em casa é o que vem mais constante pontuação. E queira ou não queira, o Wilson tem uma média de 5,76 jogando em casa. Tá um pouquinho desvalorizado, que isso é bom pra goleiro. Às vezes tá dando ruim, né? E ele tá oscilando? Tá oscilando. Mas vira e volta aí, dá uma mitada dentro de casa, tá? Muito atrelada ao SG, é verdade. Certo? Mas vai enfrentar um Botafogo que não tá bem. Isso aqui é o jogo dos desesperados. É jogo de 6 pontos da parte de baixo, tá? E o Botafogo aqui, ó, ele oscila entre ceder pontos e negativar goleiros. Então seria mais pelo desempenho do Wilson mesmo. E se a gente verificar aqui o histórico rapidamente, a gente vai verificar onde é que tá aqui, ó, Curitiba e Botafogo, né? Que o Curitiba é um time que tá com uma média de gols sofridos como mandante de 0,75, tá? E a média de gols do Botafogo é de 0,92, ou seja, o Botafogo é um time que não faz muito gol e o Curitiba é um time que toma poucos gols dentro de casa. Mas como eu falei, é o jogo dos desesperados aqui, ó. O Curitiba é o 19º melhor mandante, ou seja, o segundo pior mandante da competição, né? E o Botafogo é o 14º melhor visitante, ou seja, de trás para frente é o 6º pior visitante da competição. Aqui, ó, vamos ver como é que tá o desempenho do Curitiba dentro de casa nos últimos jogos aí, ó. Nos últimos jogos aí, ó, não sofreu gols do Red Bull Bragantino, que tem um bom ataque. Sofreu apenas um gol do Corinthians, se eu não me engano foi de pênalti, certo? Tomou 2 gols do Bahia e não tomou gol do Atlético Goianiense, tomou 2 do Santos. Oscila um pouquinho, oscila, mas se a gente perceber aqui, ó, nos últimos 2 jogos vem sofrendo poucos gols, assim como o Botafogo nos últimos 2 jogos vem fazendo poucos gols. Fez um gol contra o Internacional, um contra o Atlético Mineiro, não fez contra o Bahia, certo? Então é um time que está fazendo pouquíssimos gols aí fora de casa. Acredito de repente que é um goleiro de certo risco. Porque goleiro não tá sendo assim. A gente não escala com aquela certeza toda, né? Tá bem complicado. Mas eu acredito que dentro de casa sim, o Wilson é uma das melhores opções. Depois do Wilson, claro, teria o Volpegui, mas não vai valer esse jogo, certo? Depois do Wilson eu vejo o Poli com bons olhos, porque queira ou não queira, o Grêmio é um dos times que mais cede pontos para goleiros adversários jogando fora de casa, tá? O Poli, por mais que o Poli não tenha um desempenho tão bom assim dentro de casa, tá com uma média de 1,61, certo? Em 7 jogos, a gente tem que perceber que nos últimos 3 jogos aí, ó, vem pontuando muito bem, né? E alguns até sofrendo gols. Vamos dar uma olhadinha aqui no Grêmio, se o Grêmio anda cedendo muito ponto. E os últimos 3 jogos aí, ó, o Grêmio cedeu pontos. Aliás, os últimos 5 só negativou o Santos aí na 18ª rodada. Então vejo sim o Poli com bons olhos, tá? Para essa rodada também. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que vem cedendo muito ponto aí para goleiro adversário? Palmeiras cede muito, mas o Inter não conquista quase nada. O Inter tá complicada a situação do Internacional, tá? Então eu vou evitar, vou botar o Inter um pouquinho na geladeira, porque, porra, gente, vamos ser sinceros, né? Se não fosse aquela caquinha ali, né? Do lateral direito do Botafogo ali, bater aquela falta rápido, o Internacional não tinha nem ganhado o jogo do Botafogo dentro de casa. O Botafogo tá mal, o Inter tá conseguindo. Tá tão mal ou talvez até pior. O Inter não tá bem. Vou botar na geladeira os jogadores do Internacional por hora, tá? Vamos ver. Se melhorar aí, se ganhar de repente um Palmeiras aí, começar a olhar com os outros olhos. Mas por enquanto tá complicado. E a verdade é que o Palmeiras cede pontos para goleiros adversários. Mas o Inter não conquista nada, né? E quem é que está cedendo muito ponto para goleiro adversário aí? Que de repente, para essa rodada, posso botar um pouquinho mais de fé. É o Diego Alves, porque o Bahia vem cedendo muito ponto para goleiro adversário, tá? E por mais que o Diego Alves não esteja com um bom desempenho dentro de casa, claro, eu sempre costumo dizer, times que atacam muito, principalmente como mandante, cedem, acabam se fragilizando lá atrás, dando contra-ataque, enfim, o goleiro não tem a possibilidade de fazer defesa difícil, acaba às vezes tomando só um gol e o time adversário, né, o visitante acaba se retrancando. Ó, o Diego tem uma média de menos 0,80 jogando dentro de casa e realmente dentro de casa vem muito mal. Só que o Bahia, convenhamos aí, ó, nos últimos jogos o Bahia vem cedendo muito ponto, é um dos times mais sérios como a gente viu, só negativou o Wilson, chegou a dar uma mitada agora no Everton, inclusive o Cartola deixou de dar uma ou outra DD pro Everton aqui, a pontuação até inclusive teria que ser maior, tá? Então vejo de repente o Diego com bons olhos, o Bahia não vive um bom momento. Se a gente olhar aqui o confronto aqui, ó, o Bahia é o pior visitante da competição aqui, ó, o 20º melhor visitante, ou seja, de trás pra frente o pior visitante, e o Flamengo é o 9º melhor mandante, né? Vem melhorando aos poucos, o Flamengo joga melhor fora do que dentro de casa, né? Flamengo, então eu acredito que de repente pode dar certo, tem uma média de gols sofridos de 1,08, tá? Vem melhorando essa média, vem baixando um pouquinho, antes tomava muito gol, agora até que tá tomando gol todo jogo, mas menos, tá? E a média de gols como visitante do Bahia é de 0,67. Se a gente verificar aqui, ó, o Flamengo vem tomando gol todo jogo, vem tomando gol todo jogo, mas o Bahia não faz gol nos últimos 2 jogos, tá? Então tá um pouquinho complicada a situação lá no Bahia, né? Como visitante não vem jogando bem, e acredito que de repente essa rodada aí, finalmente, de repente, o Flamengo pode até manter um SG. E dos times que vão jogar em casa, quem é que vem cedendo muito ponto para goleiro adversário aí? O Flamengo. Novamente, bato na tecla, times ofensivos costumam ceder pontos para goleiros adversários. E nesse quesito aqui o Douglas vejo com bons olhos, tem uma média de 2,60, tá? E ele é um goleiro que dificilmente negativa aqui, ó. Dos jogos dele fora de casa, só negativou lá na 4ª rodada, isso já faz muito tempo, tá? E o Flamengo, por sua vez aqui, ó, vinha cedendo muitos pontos. Não cedeu agora pro Santos, claro, fez 4-1, mas 2 gols de penalidade, daí fica complicado, realmente.
né? Mas, de repente aqui, o Douglas pode dar certo sim. É como eu falei na rodada passada, quando eu falei do John ou do JP, quem fosse o goleiro do Santos. Ia ser bem exigido? Ia ser bem exigido. Agora, se ia conseguir uma pontuação boa ou não, dependeria da quantidade de defesas difíceis. E nesse quesito não fez muito, porque o Flamengo, né, finalizou a gol, mas muita bola para fora, fez 2 gols de penalidade, então não proporcionou, né, defesas difíceis para o JP. Mas de repente nesse jogo o Douglas pode. Mas eu ainda fico com a minha opinião aqui por hora, que realmente aqui, ó, jogando em casa, o Wilson e o Poli são as melhores opções para mim. E jogando fora de casa aqui, eu vejo com bons olhos o Tadeu, porque o Tadeu disparado aqui, ó, é o goleiro que vem mais conquistando pontos, inclusive defesas difíceis. Só que o Corinthians, por sua vez, é um time que não cede muito, tá? Mas o Tadeu tá com um desempenho sensacional, tem uma média de 7,91 jogando fora, e fora de casa as pontuações do Tadeu são sensacionais. Estou muito disposto a escalar o Tadeu, mas estou em dúvida porque queria botar alguém do sistema defensivo do Corinthians, porque o Corinthians vem melhorando muito defensivamente, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Corinthians. O Corinthians nos últimos jogos aí oscilou entre ceder pontos para goleiros adversários, certo? E não ceder, né? Eu costumo dizer que o Corinthians é um time perigoso, não costuma atacar tanto assim quando chega, né? Costuma fazer, perder uns gols ali com pouco, mas costuma fazer. Mas vê sim o Tadeu com bons olhos, ainda mais se a gente fizer aqui, ó, dá uma olhadinha em defesas difíceis. Vamos lá, defesas difíceis. Ó, Tadeu é o goleiro que mais faz defesas difíceis jogando fora de casa. E o Corinthians cede uma quantidade até razoável, tá? Quem é que mais cede? Flamengo. Então, novamente, aqui, ó, o Douglas, goleiro de risco. Goleiro de risco, mas tem chance de imitar. Porque o Flamengo realmente cede pontos e cede defesas difíceis, tá? Mas eu acredito que jogando fora de casa, eu ainda ficaria com o Tadeu, certo? E correndo por fora, de repente, o goleiro do Grêmio, né? Porque se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, queira ou não queira, o Sport vem cedendo, o Grêmio vem conquistando alguns bons pontos aí, com o goleiro jogando fora de casa. Por quê? Porque o Grêmio vem sofrendo poucos gols, né? É a melhor defesa da competição, tá? Tá com uma média de gols sofridos como visitante 0,75, ok? E se a gente verificar aqui, ó, nos últimos jogos aqui, ó, não vem sofrendo gols fora de casa o Grêmio, tá? Então o Grêmio vem melhorando muito aí, ó, é o 6º melhor visitante. De repente tem uma chance razoável aí de manter o SG contra o Sport, que não vem tão bem assim na competição, ganhou do Curitiba, mas era uma briga lá na parte de baixo. O Sport tem que melhorar um pouquinho e mostrar um pouquinho para que veio, por enquanto vai ficar em stand-by. Dito tudo isso aí, eu criei muito com o Tadeu aí, realmente está com um desempenho sensacional, tá? Com muita regularidade nos últimos jogos, né? Mas eu quero ver se eu faço pontuação cheia. Tava louco para botar ele contra um Fábio Santos, de repente aí, né? Batedor de pênalti, vem pontuando bem na lateral, né? O Douglas também vai ser bem exigido. O Poli, realmente vejo com bons olhos, também tá com muita regularidade aqui, ó. Negativou apenas nos últimos 7 jogos aqui, ó. Tá bem na competição. Mas nesse momento aqui eu vou ser sincero com vocês. Onde é que tá? Vamos botar para goleiro, né? Nós estamos olhando tudo aqui. Everton, Douglas, eu vou com o Wilson, tá? Eu sei que vai ser um jogo dos desesperados, mas o Wilson dentro de casa costuma pontuar bem, já negativou, né? Mas eu vou dar uma apostadinha no Wilson por enquanto, né? Por enquanto vou indo com o Wilson, certo? Mas com certeza aqui, ó, o Tadeu é a melhor opção para rodada ao meu ver, certo? De repente até vou botar ele contra o Fábio Santos, que eu já tô antecipando, vai ser o Fábio Santos meu lateral, tá? Vamos dar uma olhadinha em zagueiros. Pontuação média conquistada e cedidas por zagueiros nos últimos 5 jogos. Quem vem conquistando muito ponto com zagueiro dentro de casa, ó, o Corinthians melhorou muito, mas o time que mais conquista pontos aí é o Bragantino, certo? E por mais que o Atlético Paranaense não ceda tantos pontos sim, vejo o Bragantino com bons olhos, porque se a gente verificar aqui no retrospecto, o Bragantino melhorou defensivamente, tá? E o Atlético faz poucos gols, aqui ó, a média de gols como visitante, 0,67. Olha só, o Bragantino aqui, ó, nos últimos 5 jogos dentro de casa, sofreu apenas um gol do Fortaleza e um gol do Santos. Demais jogos, conseguiu manter o SG, vem melhorando defensivamente dentro de casa. E por sua vez o Atlético aqui, ó, dos últimos 5 jogos, marcou em 3 oportunidades, mas apenas um gol. E passou em branco em 2. Então vejo com bons olhos aqui o Léo Ortiz, sim. Aliás, o sistema defensivo todo do Bragantino, de repente, para essa rodada pode dar certo, tá? Pode ser uma boa realmente. Estava até pensando em dobrar o Bragantino. Onde é que tá nosso querido Léo Ortiz? Inclusive, Léo Ortiz é o zagueiro com o maior número de desarmes. É um zagueiro que já tem 3 gols na competição, muito regular, tá com uma média de 3,36, tá? Vem pontuando bem dentro de casa e aqui, ó, tá pontuando pouco porque aqui, ó, em algumas oportunidades perdeu o SG, mas quando mantém o SG aqui, ó, traz uma boa pontuação. Então eu vejo sim com bons olhos, ainda mais se a gente levar em consideração aí, ó, o Atlético Paranaense vem cedendo muito ponto para zagueiro, ó, negativou apenas 2 nos últimos jogos fora de casa, vem cedendo bastante ponto, justamente pela dificuldade de fazer gol, pelos poucos gols que faz, né? Então vejo sim o Léo Ortiz com bons olhos. Dos times que vão jogar fora, quem é que vem cedendo muito aí ponto para zagueiro adversário? O Santos.
mas aqui o Vasco também está complicado. Em São Januário, o Vasco está com a pior campanha dos últimos anos na história do Campeonato Brasileiro do Vasco em São Januário, vem pontuando muito mal, certo? E dos times que vão jogar fora, disparado o Grêmio, tá? Muito porque o Grêmio vem mantendo o SG, muito porque o Grêmio desarma demais com seus zagueiros e queira ou não queira, o Sport vem cedendo pontos para zagueiros adversários. Então vejo sim com bons olhos o Kahneman, se for jogar o Rodrigues pode escalar, que também vejo como boa. David Braz também, porque a gente tem que verificar agora os jogos, queira ou não queira, vai ter os jogos da Libertadores essa semana e da semana que vem tem Copa do Brasil. Então, Grêmio, Palmeiras, né? Tá nessa pegada de Libertadores, Copa do Brasil. Semana que vem joga a Copa do Brasil São Paulo. Essa semana o Santos com o Grêmio. A gente não sabe ao certo quem vai se classificar, né? Então, mesmo que o Grêmio não se classifique, por exemplo, ele ainda tem um compromisso da semana que vem da Copa do Brasil. Então, de repente, o Renato vai fazer rodízio realmente. Então, se for o Kahneman, excelente opção. Tem uma média de 5 pontos jogando fora de casa. Sempre costumo dizer que gosto mais do Kahneman fora do que dentro de casa, inclusive. Me arrependi se tivesse tirado o David Braz, colocado ele, né? Não mudado a estrutura do meu time, do vídeo. Não, fui fazer um monte de miserê lá, de mudança na live, acabei me dando mal, tá? Vejo com bons olhos sim, porque, ó, queira ou não queira aqui, ó, vem cedendo ponto demais. Olha só, o Sabino fez 6 desarmes e fez 6.3 perdendo o SG na última rodada. O Sport tá cedendo muito ponto para zagueiro dentro de casa, tá? É o time que mais cede pontos, como a gente vai ali. E o Grêmio é o time que mais conquista. Então, um zagueiro do Grêmio, se em vez de saltar com uma rodada, inclusive, uma olhadinha em desarme rapidamente aqui, ó. Ó, o Grêmio já não tá desarmando tanto com os zagueiros fora de casa. Mas, em compensação, o Sport é o time que mais tá cedendo desarme nos últimos 5 jogos jogando em casa, né? Para zagueiros adversários. Quem vem desarmando muito fora de casa? O Santos. Certo? Mas não dá para saber ao certo como é que vai ser a escalação. Tem compromisso essa semana, tem que dar uma esperadinha para ver a gente ver na live se vale a pena ou não alguns zagueiros do Santos, porque o Vasco não tá bem na competição. E o Palmeiras? O Palmeiras vem desarmando muito com seus zagueiros, certo? E o Inter cede uma quantidade considerável, tá? Então, mesmo sendo um jogo difícil, o Internacional está num mau momento e o Palmeiras bem melhor, de repente, realmente, um zagueiro do Palmeiras é bem salutar para a rodada, né? Só tem que respirar realmente como é que vai ser a Libertadores no meio de semana agora e, querendo ou não queira, o Palmeiras tem compromisso semana que vem. Então, geralmente ali o Abel Ferreira não costuma poupar, mas eu acredito que nessa rodada ele vai ter que dar uma segurada, acredito eu, tá? Mas se ele for com o time completo, por exemplo, realmente o sistema defensivo do Palmeiras está muito, muito bem. E quem vem desarmando muito aí dentro de casa, ó, novamente o Bragantino. Vejam como realmente o Léo Ortiz é uma boa opção para a rodada. E dos times que vão jogar fora, quem é que cede muito, por incrível que pareça, é o Grêmio, tá? Então, quem quiser dar uma apostada em algum zagueiro aí do Sport, até tá valendo. Mas assim, ó, não vejo com bons olhos a rodada para zagueiros, tá? Vejo assim, ó, o Kahneman muito bem, jogando fora de casa. O Sport não vive um bom momento e está cedendo ponto demais e desarme para zagueiros adversários. O Sabino tem uma boa média dentro de casa, tem uma média de 4.63. E por mais que seja um jogo difícil, um jogo de 6 pontos, jogo dos desesperados aqui, Sabino dentro de casa costuma pontuar bem, tá? Só negativo aqui na 21ª rodada. Nos demais jogos, vem pontuando bem dentro de casa, assim, é um zagueiro bem regular e ainda bate pênalti. E o Botafogo, por sua vez, aí, ó, cede uns bons pontinhos aí, ó. Não cedia muito, mas nos últimos jogos vem cedendo uma quantidade considerável, mesmo tirando o SG do adversário, né? Então vejo o Sabino sim com bons olhos. Moledo aqui já fica complicado, o Internacional vai pegar o Palmeiras, né? E como eu falei, vou deixar na geladeira, na prateleirinha, os jogadores do Internacional por hora. Gustavo Gomes, se jogar, vejo com bons olhos, mesmo tendo uma média de 1.19, né? E tendo oscilado um pouco fora de casa. O Palmeiras, queira ou não queira, né? É o melhor sistema defensivo juntamente com o Grêmio aí na competição. Vem muito bem, vem sofrendo poucos gols, né? E o Internacional, por sua vez, aqui é um time que oscila entre ceder pontos e não ceder, né? Mas pelo desempenho, né, do Palmeiras nesse momento da competição, né, e do Internacional, com certeza o Palmeiras, se tiver que dar algum favoritismo aí, para mesmo o Inter jogando em casa, o Palmeiras, se for o time titular, leva um pouco de vantagem, que está bem melhor que o Internacional na competição, tá? Vejo com bons olhos também os zagueiros do Corinthians, tá? O Corinthians vem melhorando muito defensivamente. O Gil tá com uma média de 3.03, já tem gol na competição, é um cara que se apresenta muito bem na bola aérea. Negativou apenas uma vez aqui, ó, na 21ª rodada e vem pontuando bem. Pode ver aqui, ó, não sofreu gols contra o São Paulo, certo? Não sofreu gols do Grêmio, sofreu 2 do Atlético, não sofreu do Internacional, melhorou aí alguns jogos aí, né, o sistema defensivo do Corinthians. Eu tô batendo nessa tecla faz tempo. Depois que o Fábio Santos chegou no Corinthians, o sistema defensivo melhorou bastante, tá? Essa que é a verdade. E queira ou não queira aqui, ó, o Goiás é um time que cede pontos pra, ó, cede uma quantidade considerável, hein? Fiquei até tentado em dobrar o Corinthians nessa rodada aí, hein? Vale a pena sim. E o Léo Ortiz, com toda certeza aí, pelo que eu falei, ó, pela média que tem, né? E pelo que vem pontuando, já mostrei, né? E por ser o zagueiro com o maior número de desarmes na competição. A gente colocar aqui, ó, por desarmes, ele é o líder em desarmes, certo? Ó, o Sabino já tá em terceiro. Vejam como o Sabino realmente é boa opção, né? Realmente o Sabino é boa opção. O Cuesta é o segundo, mas tá complicado. O Cuesta anda fazendo pontuações módicas e só pontua bem com SG.
Apesar de estar desarmando bastante. Pedro Henrique, gosto dele, tem bastante regularidade, mas vai pegar um Bragantino em casa que costuma atacar bastante. Mas vejo com bons olhos sim, é um zagueiro muito regular, tem uma média de 2,40 aqui, ó. Negativou apenas na última rodada, eu sempre falei aqui, ó, nos vídeos, que o Pedro Henrique não tinha negativado ainda. Foi negativar justamente na última rodada. Vai enfrentar um Bragantino que é altamente ofensivo aí, ó. E não cedeu pontos no último jogo aí pro Paulão e pro Jackson do Fortaleza, mas vinha cedendo uma quantidade até considerável aí de pontos, tá? Eu sempre falo, time ofensivo, né? Jogando em casa, proporciona para zagueiros adversários, laterais, desarmes, roubada de bola, né? E aqui vejo um dos zagueiros com melhor possibilidade na rodada, pelo Bahia, pela dificuldade de fazer gols fora de casa, certo? O problema é que o Flamengo toma gol todo jogo, mas uma hora vai ter que segurar o SG, né? Tá com uma média em casa de 1,50, né? Vem muito regular, olha só como vem pontuando baixinho, ó. Por quê? O Flamengo toma gol todo jogo dentro de casa aqui, ó. Esse jogo contra o Bahia era um jogo que pelo menos para escalar uns 2 do sistema defensivo do Flamengo. Mas é complicado, né? O Rogério tá trabalhando, ele tá trabalhando, não sei o que acontece, tá tomando gol todo jogo. E queira ou não queira aí, ó, o Bahia, ó, cede ponto demais pra zagueiro, olha só. Não só pra zagueiro, a gente vai vir pra lateral também, o Bahia anda cedendo muito ponto fora de casa pra jogadores defensivos. Mas nesse momento aqui, ó, eu vou ser bem sério com vocês, certo? Como eu sempre sou, né? Vou escalar o Kahneman por hora, certo? Se vier aqui o David Braz, vai ser ele. Se vier o Rodrigues, vai ser ele, tá? Sabino tá tentador aqui, mas esse jogo aqui já tô botando isso, tô me arriscando um pouquinho, certo? Gustavo Gomes, o Palmeiras tá muito bem. Gil aqui, vejo com bons olhos, tá? O Corinthians melhorou muito defensivamente, vai enfrentar um Goiás aí que tá na parte baixa da tabela, né? E o Léo Ortiz aqui tá com uma regularidade tremenda, tá? Negativou apenas na 21ª rodada, nos demais jogos vem bem. Queira ou não queira, o Bragantino vem mantendo o SG dentro de casa. Acho complicado esse jogo aqui, por mais que esteja fazendo poucos gols aí o Atlético, né? É um time que fora de casa ele tá jogando melhor do que na Arena da Baixada. Mas por hora eu vou assim, né? Pela regularidade do Ortiz, né? E pelo desempenho do Kahneman fora de casa, não só do Kahneman, do sistema defensivo do Grêmio tá muito bem. Vamos para os nossos laterais. Vamos lá para laterais. Já vamos deixar em desarmes. Quem é que anda desarmando muito com seus laterais dentro de casa? Olha o Corinthians. Veja como eu falei, né? Do Fábio Santos. E por mais aqui, ó, que o Goiás não ceda muito, vejo com bons olhos sim os laterais do Corinthians para essa rodada. Como eu falei, tô batendo. Quem acompanha o canal sabe que eu tô falando há tempo que vem melhorando o sistema defensivo do Corinthians por causa da chegada do Fábio Santos. Ele é um cara que bate pênalti. Aliás, e tem dois caras no Campeonato Brasileiro que batem pênalti com uma tranquilidade, com uma regularidade tremenda, dificilmente perdem. É o Fábio Santos e o Gabigol do Flamengo também, né? Batem muito bem. Ó, tá com uma média em casa 5,69. Percebam as pontuações dentro de casa do Fábio Santos. Depois que ele chegou, o Corinthians dificilmente tomou gols. Inclusive quando ele jogava no Galo, também não tomava gols. É um cara muito bom defensivamente e bate pênalti ainda, né? Vejo com bons olhos sim. Ainda mais se a gente levar em consideração aí que o Goiás, ó, vem cedendo pontos para laterais direto aí, ó. Não só para zagueiro, ó. Direto, o Goiás cede muito ponto, né? E não só o Fábio Santos, sabe? O Fábio Santos tem esse plus aí da penalidade, mas de repente o Fagner também pode ser uma boa. A gente vai verificar aqui, ó, que o Fagner tá com uma média de 4,33 e ó, e também vem pontuando bem, não tá tão regular quanto o Fábio Santos, mas vem pontuando bem. Depois da chegada do Fábio Santos, o sistema defensivo do Corinthians melhorou, né? Tomara que não quer minha meia língua, né? Porque faz tempo que não toma gol em casa e ele vai tomar gol do Goiás, espero que não. Certo? O Vinha também vejo com bons olhos, é um cara de muita regularidade, mas vai ter um confronto complicado e eu tô deixando um pouquinho de lado aí, né? O Palmeiras principalmente, né? E o Grêmio aí, né? Vou dar uma arriscadinha porque o Grêmio dá pra gente ver como é que tá sendo aí o rodízio do Renato, né? Mas o Palmeiras não dá pra saber, mas com certeza é uma boa opção. Tem uma média de 3,73, é um cara de muita regularidade, desarma demais, mas eu gosto muito dele dentro de casa, tá? Prefiro ele dentro de casa, mas é um lateral muito bom. O Internacional, por sua vez, vem cedendo alguns bons pontos aí, negativou alguns laterais, negativou, mas vem cedendo alguns bons pontos. Ah, quem fez a caquinha do Botafogo foi o Kelvin, agora que eu lembrei, Kelvin, né? Mas aqui eu vejo uma das melhores opções, o Reuela, tá? Tá com uma média de 5,85. Tá muito regular, tá jogando muito bem, ao contrário, né, do que eu acabei de mostrar do Vinha. O Vinha é melhor dentro de casa, o Reuela joga melhor fora. Olhem as pontuações dele fora e olhem dentro de casa. Fora ele tem uma consistência maior, tá? E mesmo perdendo SG aqui, ó, ainda consegue pontuar bem, certo? Vai enfrentar um Sport que a gente já viu aí, ó, que cede ponto demais para defensor, ó. A lateral também, ó. Muito ponto o Sport vem cedendo, tá? E tem uma certa dificuldade de fazer gols e o Grêmio é uma das melhores defesas da competição. Vejo sim com bons olhos, tá? Felipe Jonathan tem um bom desempenho fora de casa, né? Mas o Santos sem o Marinho não sei como é que vai ser. Tem ainda a Libertadores, tem que ver. Mas fora é um dos laterais com melhor desempenho. Tem uma média de 5,59. Essa que é a verdade. E realmente é um cara muito regular. Não pontua bem se não der acidente e não fizer gol, tá? Pontua baixinho, mas dificilmente negativa jogando fora de casa. O Vasco, por sua vez, anda bem mal aí, ó, na competição, né? Tá com a pior campanha jogando em São Januário nos últimos anos.
Ó, e realmente cede bons pontos para laterais. Então não poderia deixar de indicar aí o Felipe Jonathan. Mas vejo os laterais com melhores olhos aí nessa rodada. Fábio Santos, Orejuela, tá? Fagner. Felipe Luiz pode ser uma boa, fez gol inclusive no último jogo, tá? Tá com uma média de 1.36, tá? Mas é um cara aqui, ó, que só tinha negativado na 19ª rodada e na primeira quando fez gol contra, tá? Mas tem muita regularidade. Mas ele também é a mesma coisa, é o contrário, né? Do que a gente viu ali. Ele é que nem o Orejuela, ele joga melhor fora de casa, ó. É lateral para se escalar fora de casa. Posso queimar minha língua? Posso. O Flamengo pode manter o SG, enfim, né? Bahia tá cedendo muito ponto aí, ó, para lateral. Olha só a quantidade de pontos que o Bahia tá cedendo, uma enormidade para lateral, né? Mas aí, jogando em casa, eu prefiro o Isla. O Isla tá mal, jogou mal no último jogo, mas de repente pode dar certo, porque é um cara que tem 5 assistências na competição. É o lateral com o maior número de assistência. Tem uma média de 1.29, né? E ele geralmente, apesar de oscilar muito, pontua melhor que o Felipe Luiz por causa das assistências, né? Mas vejo com bons olhos sim, duas boas apostas aí, os laterais do Flamengo. Falar aposta por quê? Porque o Flamengo às vezes toma muito gol, né? De bobeira, mas com certeza assim, ó, não vou ficar em cima do muro não. Os melhores laterais para mim, para essa rodada, são os laterais do Corinthians, tá? E o Orejuela do Grêmio, tá? Bruno Pacheco correndo um pouquinho por fora, eu gosto muito dele, apesar que vai ser um clássico nordestino aqui, ó. O Bruno Pacheco tem uma média de 4.51, os laterais com melhor média fora de casa. E fora de casa ele tem uma regularidade tremenda, tá? Então vejo também com bons olhos, mas o Fortaleza não vem cedendo muito ponto, tá? Oscila, mas bem equilibrado, né? Em termos de pontuação cedida. Vamos dar uma olhadinha aqui dos times que vão jogar em casa. Ó, o Internacional cede muito desarme, então realmente o Vinha pode ser uma excelente, se realmente jogar, né, mesmo sendo fora de casa, pode ser sim uma excelente opção Vinha. E veja qual é o time que mais desarma jogando fora de casa, o Grêmio, né? Então ela também é uma excelente opção, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em pontuação média. Pô, eu tinha parado com esse está, voltou de novo, coisa chata. Olha só, o Grêmio como realmente é o time que mais desarma e mais pontua com os laterais fora de casa. Realmente o Orejuela é uma boa opção, sem sombra de dúvidas, né? Vamos dar uma olhadinha em pontuação média dos times que vão pontuar dentro de casa. Ó, novamente Corinthians. O Corinthians vem pontuando muito bem dentro de casa, né? E aqui, ó, como eu falei, que eu tava com vontade de dobrar o Bragantino. Por quê? Porque o Atlético Paranaense é o time que mais cede pontos para laterais jogando fora de casa. Então, realmente, de repente aqui, ó, onde é que tá o nosso querido Aderlan? Pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa. Melhorou muito o sistema defensivo do Bragantino. Ó, o Aderlan tá com uma média de 7.76, né? E nos últimos jogos não negativou. Não é um cara de dar aquelas mitadas, tá? Mas, de repente, pode dar certo porque é um cara que desarma bastante aqui, ó. 3 desarmes contra o Santos, 3 contra o Fortaleza. É um cara que pode te entregar alguns bons pontos, né? E o Atlético Paranaense, por sua vez, aí, ó, tá cedendo muito ponto para lateral. Nossa senhora, muito, né? De repente pode dar certo. Bom, tem algumas boas opções para lateral, como a gente viu, mas nesse momento aqui, ó, eu vou com o Fábio Santos. Tá com muita regularidade, melhorou demais o sistema defensivo do Corinthians e ainda bate pênalti, bate muito bem, certo? Vinho, fiquei muito tentado, mas nesse momento eu vou com o Orejuela, que é outro lateral de muita regularidade. E como a gente viu ali, ó, o Grêmio é o time que mais pontua e mais desarma com os seus laterais jogando fora de casa. Então nesse momento tô dobrando o Grêmio aqui, fiquei tentado em dobrar o Corinthians, né? Ou até mesmo dobrar o Bragantino, mas vamos ver até a live. Espero não mudar muito o time, porque eu andei mudando o time nas últimas vezes aí dos vídeos, aí nas últimas duas oportunidades e perdi pontuação. Se eu tivesse mantido o time do vídeo, eu teria pontuado bem nas duas oportunidades, né? Vamos dar uma olhadinha agora nossos meias, para não ficar tão longo assim o vídeo, né? Ah, inclusive, gente, ó, live. Deixa eu ver aqui. Acho que essa live a gente vai fazer às 2 da tarde, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Primeiro jogo às 19 horas, o mercado fecha às 18, 2 da tarde, isso mesmo, tá? Live às 14 horas de sábado, tá? Vai ter um tempinho maior pro pessoal que trabalha sábado chegar em casa, né? Para assistir a live com maior carinho aí, né? Então às 14 horas, tá? Live às 14 horas. Vamos lá, linha meia, pontuação média, conquistadas e cedidas para meias. Os meias que mais vêm conquistando pontos dentro de casa, Flamengo, né? E qual é o time que mais cede? Bahia, né? E aqui realmente tá mal, tá devendo, mas o cara tem um potencial enorme, né? Eu acho que o confronto é favorável. Tem uma média de 3.89 aqui, ó, não pontuou nada na última vez, mas é um cara que vira e volta, dá umas mitadas aí, ó, 15.80 na 22ª rodada. É um cara fora de série, temos que dizer isso, né? Jogou mal, mas o Bahia vem cedendo ponto demais pra mim, gente. Olha só, 16.5 pro Jobson, tá? 10.10 pro Nenê, né? Mitou alguma? 10.1 pro Gabriel Menino no último jogo e pro Veiga 14.20, os dois meias, né? Inclusive, tá? Já vou antecipar aqui, ó, né? Eu vou dobrar o Flamengo no meio, tá? Vou dobrar o Flamengo no meio, sim. Onde é que tá o nosso querido Everton Ribeiro? E ó, e o Gerson tá bem, tá? Tá chegando bem na área adversária. Olha só a regularidade do Gerson aqui, ó, tá? Gerson tá bem demais. Mas eu vou dobrar com o Everton Ribeiro aqui, porque o Everton Ribeiro bate, tem algumas bolas paradas, né? Vou dar uma olhadinha aqui, de repente, em termos de desarme, ó, o Gerson anda pontuando muito aqui, ó.
começou a fazer gol, dá assistência, enfim, ó, pode ver, ó, tá pontuando demais, tá? Mas eu vou com o Everton Ribeiro nesse momento. De repente posso mudar? Posso, mas eu quero dobrar o Flamengo, porque o Bahia seria muito ponto pros meias do Palmeiras, tá? E queira ou não queira, o Flamengo dentro de casa tem volume de jogo. Tem volume de jogo, né? Nesse 4-1 do Santos, né? O Arrascaeta e o Everton Ribeiro poderiam ter imitado, poderiam ter rolado uma assistência de cada um ali, ou até mesmo um gol, né? A questão é produzir. E nisso o Flamengo produz muito ofensivamente, certo? E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto para meia? Internacional, tá? E aqui, por mais que não pareça uma quantidade considerável, o Palmeiras é um dos times ainda que mais conquista pontos. Qual é o time que mais vem conquistando pontos com seus meias jogando fora de casa? Ceará. E por mais que Fortaleza não ceda tantos pontos assim, eu vou com o Vinícius, tá? Já vou antecipar aqui no meu outro meia. Onde é que tá? Vamos botar a média, tá? Vamos com o Vina, né? Por quê? Porque ele é um cara que bate pênalti, bate falta, bate alguns escanteios, tá num momento sensacional. Muito confiante, e ele tá jogando no Ceará tipo o Galhardo jogava com o Kudê. Ele praticamente é atacante, tá? Ele quase nem volta para marcar. Então realmente vou com o Vinícius sim. Por mais que o Fortaleza dentro de casa se defenda bem, isso aqui é um clássico, de repente pode se resolver na bola parada, e futebol é momento, e ele tá muito bem, certo? Vamos dar uma olhadinha em desarmes. Quer dar uma olhadinha aqui o Gerson se vale a pena ou não? O Bahia não cede muito. Quem vem cedendo muito desarme para jogador do meio campo é o Grêmio, jogando fora de casa. Normal, um time que mantém a posse de bola, né? O time ofensivo vai proporcionar para o adversário sim desarmes, certo? Mas o time que vem desarmando demais dentro de casa é o Corinthians, tá? O Corinthians está desarmando uma enormidade. Por mais que o Goiás não ceda muito, vejo com bons olhos sim alguns jogadores, alguns meias, tá? Do Corinthians, tá? Otero bate muito bem na bola, certo? Tem a bola parada a seu favor, né? Eu acredito que de repente o Otero pode ser uma boa sim. Tá com uma média de 3.73. O jogo é muito favorável, tá? O Goiás é o vice-lanterna. Por mais que o Corinthians não faça muitos gols dentro de casa, pode ser a oportunidade de repente fazer uma boa vitória. E o Otero vem oscilando? Vem, né? Mas é um cara que finaliza muito aqui, ó. 2 finalizações para fora contra o São Paulo, certo? Inclusive fez um gol. É um cara que finaliza 2, 3, 4 bolas por jogo. E só nisso aí vai te dar 3, 4 pontos, 5 dependentes se for defendidas, né? E ó, e o Goiás cede pontos para meio aqui, ó. Bastante pontinhos, tá? Uma quantidade considerável aí, ó. Negativo alguns, mas cede mais do que negativo. Então o Otero, sim, pelo confronto é uma boa, sim. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, em termos de desarme aqui, né? Já que vem desarmando muito o Corinthians. Onde é que tá nosso querido Timão aqui? O Gabriel vem desarmando muito, 51 desarmes em 16 jogos. Tá com uma média de 4.36. Olha só a regularidade do Gabriel aqui, ó. Nos últimos jogos vem desarmando demais, né? E como a gente viu ali, o Corinthians é o time que mais desarma dentro de casa. Quem quiser botar para desarmes e garantir uns 3, 4, 5 pontos aí, né? O Gabriel pode ser realmente uma boa, tá? Pode ser realmente uma boa. Vamos voltar aqui para os nossos scouts. E vamos botar gol, né? Gol que é a alegria do povo. Vamos ver se eu tô certo. Ó, os times que mais vem sofrendo gols de jogador de meio de campo aqui, ó. Bahia, certo? O Atlético Paranaense. Aqui o Mineiro não conta porque não vale esse jogo, né? Internacional marcou bastante, né? Muito por causa da contribuição do Patrick ali e outros meias, porque o Galhardo tá mal, né? E eu vou botar ele na estantezinha por enquanto, né? Vai ter um jogo complicado contra o Palmeiras. Se ele imitar, paciência, mas ele não tá aspirando confiança, né? E o Bragantino fez 2 gols dentro de casa, assim como o Flamengo, tá? E pela quantidade de aqui, ó, o cruzamento de scouts aqui, ó, 3 com 2, 5, né? Realmente eu acredito que meias do Flamengo é salutar e até meias do Bragantino, tá? Quem quiser dar uma arriscada aqui, ó, não o Raul, porque o Raul é mais para desarme, né? De repente um Lucas Evangelista aqui, ó, tá com uma média de 2.16 jogando em casa, certo? Por mais que oscile aqui, ele participa bastante ofensivamente das jogadas do Red Bull Bragantino, de repente pode dar certo. E o Atlético Paranaense tá cedendo uns pontinhos aí fora de casa, hein? Nossa, cede bastante ponto para meia também. Não só ele também, de repente Tubarão, que não tem uma boa pontuação, mas tá como meia no cartola e joga como um ponto avançado, tá? E outro time aqui jogando dentro de casa. Então assim, ó, meio de campo jogando dentro de casa aqui, ó, Red Bull Bragantino e Palmeiras, né? Internacional, se tiver aqui, acho que é alguém do Patrick, tá um pouco valorizado devido ao último jogo, mas o Patrick é muito mais participativo do que o Galhardo, que entrega pontos, né, com certeza, no mínimo 3, 4, 5 pontos só em desarme ali, falta sofrida, tá com uma média de 7.11 e nos últimos jogos ele tá com um desempenho melhor que o Galhardo. Então se tivesse que apostar em alguém no Internacional, né, apesar de ser um confronto complicado contra o Palmeiras, eu apostaria no Patrick, tá? E outro time que eu de repente jogando dentro de casa, por mais que o momento não seja bom, de repente o Curitiba pode ser uma boa, tá? O Giovanni Augusto tá retornando, me parece que vai jogar realmente. Tem uma média de 5.50 dentro de casa. E realmente outro cara assim como o Patrick, que tem uma regularidade tremenda. Por que eu falo que ele é como o Patrick? Porque ele desarma também, ó. É um meio ofensivo aqui, ó.
Ele deu uma assistência no 1x0 contra o Atlético Goianiense, fez 6.7, mas fez 2 desarmes. É um cara que mesmo assim desarma, tá? Mesmo sendo ofensivo, ou seja, tem chance de gol, assistência e ainda te entrega alguns bons pontos aí, desarmando. E o Botafogo até que cede uma quantidade considerável aí, oscila entre CD, né? Mas já mitou alguns jogadores como o próprio Patrick, né? Aqui, ó, deu uma mitada no Gregor com 6 desarmes, né? O Giovanni Augusto faz alguns desarmes de vez em quando e tem realmente a chance ali, né, de assistência e gol, porque se tem alguém aqui naquele time do Curitiba que pode fazer alguma coisa, né, e vive um bom momento é o Giovanni Augusto, apesar do momento ruim do Curitiba, né? E dos times que vão jogar em casa, quem é que anda tomando muito gol de meia? Internacional, Corinthians, Vasco, Flamengo. Aqui tá bem empatado, né? Atlético Paranaense é o time que mais fez gol depois do Ceará. Olha como o Vinícius é uma boa. A quantidade de gols que o Ceará vem fazendo com meias fora de casa, muito por causa do Vinícius, tá? O Atlético Paranaense também é uma boa, porque eu sempre falo, quem acompanha o canal sabe, que jogando fora de casa, pode dar uma apostada de vez em quando aí. Onde é que tá ele? Ah, deixa eu ver se ele vai jogar, né? Nem sei se vai jogar. Vamos botar o Atlético Paranaense aqui, o Cittadini, tá? Ó, o Léo Cittadini tem médias melhores fora do que dentro, ó. Tem uma média de 5.89 jogando fora de casa. E fora de casa o desempenho dele é muito bom aqui, ó. É outro meio ofensivo que desarma bastante aqui, ó. Quanto o Palmeiras, naquela derrota 3x0, fez 5 desarmes e mesmo assim fez 4 pontos. Fora de casa ele costuma pontuar bem sim, tá? Quer dar uma apostada em alguém fora da curva, jogando fora de casa? O meia bom é o Léo Cittadini, tá? Ó, e realmente, queira ou não queira, o Bragantino, por mais que seja um time ofensivo, até que cede alguns bons pontos aí dentro de cada para meias, tá? Então, saindo um pouquinho aí, né, dos mais escalados, dos mais prováveis, o Cittadini aqui de repente pode ser uma boa. E realmente Vinícius jogando fora de casa é a melhor opção, certo? Dentro de casa, acredito muito nos meias do Flamengo, pelo poderio ofensivo do Flamengo, certo? O Bragantino pode estar bem, porque tá jogando bem dentro de casa e é um time que produz uma certa quantidade de ataques, né? Então pode ter participação sim. E o Internacional, infelizmente, vou deixar de fora aqui porque o confronto é complicado, não vive um bom momento, tá? Mas tem bons números, mas isso é porque são 5 rodadas jogando dentro de casa, né? Então isso são reflexos de algumas pontuações atrás, inclusive algumas do Patrick, porque o Galhardo não vem bem. E claro, e o Curitiba aqui, o Giovanni Augusto, de repente pode dar certo, tá? Mas nesse momento eu tô indo com o Vinícius, certo? E dobrando o Flamengo. Vamos lá pro nosso ataque aí. Já vamos deixar em gol, né? Que é a alegria do povo, é o que mais dá ponto aí no Cartola, 8 pontos, né? Ó, o Flamengo é o time disparado que mais faz gol jogando dentro de casa, depois é o Fortaleza. E aqui, ó, o Ceará cede bons pontos, tá? Então, saindo do foco do Flamengo, que vai estar entre os mais escalados, quer arriscar num ataque que pode ser promissor jogando dentro de casa e não vai estar muito visado, o Fortaleza, tá? Tanto o Bergson quanto o David, até mesmo o Osvaldo, tá? Não tem grandes médias? Não tem, olha só. O David tem uma média de 3.88 jogando dentro de casa. Não tem uma grande média? Não, mas percebam as pontuações. Vira e volta aqui, dá uma mitadinha aqui, ó. Quando faz gol, certo? E vem fazendo alguns gols dentro de casa aqui, ó. Fez contra o São Paulo, fez contra o Palmeiras, certo? Então acredite sim que vale a pena. Por quê? Porque o Ceará vem cedendo muito ponto para atacante. Olha aí, ó. Tudo verdinho, gente, ó. Mitou alguns até. Então pode dar certo sim, tá? David, Bergson, todos são boas escolhas, tá? Todos conseguem pontuar bem aqui, ó. O Osvaldo, se a gente olhar aqui, ó, tem uma média de 1.58. O Osvaldo já é melhor fora de casa para contra-ataque. Mas dentro de casa aqui, ó, consegue entregar alguns bons pontos, tá? Só tô mostrando para sair aí dos mais escalados, dos mais visados. Deixa eu dar uma olhadinha no Bergson. O Bergson é a mesma coisa, melhor fora de casa. Dentro de casa, realmente, a melhor opção é o David, tá? É o David. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no confronto aqui. Fortaleza e Ceará, por mais que seja um clássico. Fortaleza tá com uma média de 1 gol, né? Pô, o Ceará tá tomando muito gol fora de casa aí, ó. 1.83, é um dos times que mais sofre gols fora de casa. Só manteve SG contra o Bahia na 24ª rodada. Os demais jogos aqui, ó, tomou mais de 2 gols, inclusive. É muito gol. E Fortaleza, por sua vez, oscila entre fazer gols dentro de casa e às vezes passar em branco, né? Mas, de repente, para uma aposta, o David pode ser até salutar, tá? O David, de repente, pode ser até salutar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Galo não vai valer, o Santos sem o Marinho já é complicado, o Palmeiras vem fazendo muito gol, tá? E o Internacional também vem sofrendo. Quem quiser apostar aí no Rony, no William Bigode, de repente pode ser uma boa, tá? Mas realmente, dentro de casa, o time que mais vem produzindo aí é o Flamengo, tá? É o Flamengo. Mas o Palmeiras também vem muito bem, né? Ofensivamente, de repente dá pra dar uma arriscada. Mas eu acredito que nesse momento aqui, ó, Gabigol, não precisa nem mostrar muito, né? Tá com uma média de 7.98. Ah, fez 15.40 por causa de 2 gols de pênalti, não, nem pontuava. Mas paciência, tá lá, né? Só faz gol quem é o batedor oficial e, por sinal, ele bate muito bem. E o Bahia realmente cede muito ponto para atacante, gente, olha só. Tá mitando atacante direto, né? Então vejo sim os atacantes do Flamengo com bons olhos. Inclusive aí o Bruno Henrique, que vai ser jogado essa semana, me parece, né? Mas se não pegar nenhum gancho aí, se jogar é uma boa sim,
tá? O Kaiser fora de casa, gosto bastante dele, tem uma média de 6.09 jogando fora, é um dos atacantes com melhor média fora de casa. Negativou na última rodada fora de casa, negativou na 24ª, tá até bom, tá desvalorizado, mas ele costuma aprontar fora de casa, é só verificar aqui, ó. Fez gol contra o Goiás, deve estar aqui, fez gol contra o Internacional, fez gol contra o Flamengo, é um cara que fora de casa incomoda bastante. Aí o Bragantino, por sua vez, aqui, ó, até que cede uns pontinhos, tá? Oscila entre ceder e não ceder. Bom, é outro jogador para ser de mais prováveis, porque aqui, ó, realmente para essa rodada é os atacantes do Flamengo, tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá com uma média de 5.98, mais regular do que o Gabigol, tá? Por mais que tenha aqui, ó, oscilado e negativado na 19ª e na 16ª rodada, é um cara mais participativo, tá? Mas o Gabigol é aquela coisa, é um cara que joga centralizado, bate pênalti, né? E no último jogo jogaram junto ele e o Pedro. Mas a questão é assim, ó, toda vez que você escala o Gabigol, pode existir a chance real aí dele ser substituído pelo Pedro, né? Dependendo do transcorrer da partida, por exemplo, no intervalo, sei lá, ou no início do segundo tempo. É um risco que se corre. E aqui tá outro jogador que eu acho que para a rodada é salutar, é o Claudinho, um dos jogadores mais regulares do Cartola, tá com uma média de 5.99. Perceba aqui, ó, negativou na 11ª e na 14ª rodada, mas nos demais jogos sempre pontua acima de 5, 6 pontos aqui, ó. Em algumas oportunidades até mesmo sem fazer gols aqui, ó. 7.7 na 25ª rodada, tá? Então vejo com bons olhos sim. O Atlético Paranaense, por sua vez, aí fora de casa, costuma mitar atacantes. Ó, o Rony fez 17.2, tá? O Marcos Paulo fez 25.4, certo? Então cede alguns pontos e oscila entre ceder e não ceder, sim, mas é um dos times que mais mitou atacante aí jogando fora de casa, o Atlético, tá? O Atlético Paranaense. Então, Claudinho, vejo com bons olhos. Aqui tem um mina aqui, ó, que tá jogando demais, é o Léo Chu. Quando aparece aqui um jogador aqui, ó, com médias regulares dentro e fora, é porque o cara tá bem. Tá com uma média de 5.17 jogando fora de casa, tá com muita regularidade. Olha só as pontuações, tá? Fiquem de olho nesse menino, tá? Eu não vou botar ele no time principal, que eu acredito que tem jogadores, né, que tem um confronto um pouco mais facilitado, já que isso aqui vai ser um clássico do Nordeste. Mas olha só, e o Fortaleza vem cedendo ponto para atacante, hein? Tá? Então, Léo Chu, vejo sim com bons olhos, tá? Tava até propenso em dobrar ele, já que eu tô com o Vinícius aqui no meio aqui, ó, né? De repente, pode dar certo. Deixa eu ver aqui outro atacante aqui para a rodada. Robson jogando em casa, não gosto muito. Gilberto vai ter uma vida difícil. Kleber é um clássico, não tá com uma regularidade tão boa quanto o Léo Chu. Tá? O Rony vive um bom momento. Deixa eu dar uma olhadinha nas pontuações do Rony fora de casa. Mas tá melhor dentro do que fora de casa. Né? Mas quem quiser apostar, ele jogando por dentro tá bem perigoso. Gabriel Veron ficou de fora no último jogo sem aviso prévio, né? Meio complicado, realmente. As melhores opções, ao meu ver, para a rodada, tá? E claro, se o PP jogar, foi mal no último jogo? Foi, mas tem uma média de 5.08 e é um cara muito participativo. Foi mal na 25ª? Foi, mas é um cara que dificilmente negativa, porque sofre falta, né? Finaliza, pode dar assistência, né? É um cara que pontua em praticamente todos os scouts, tá? E queira ou não queira, o Sport aqui, por sua vez, aqui, ó, cede alguns bons pontos para atacantes aí, ó. Negativou poucos, tá? Oscilou muito aí, ó, mas chegou a mitar o Cano aqui, ó, com 17.9 na 21ª rodada, faz pouco tempo. Deu 7.1 pro Zé Roberto, né? Mas é mais jogadores de área, né? O Neilton 3.9. Mas o PP sempre é um cara que dá para dar uma indicada. O problema é o Grêmio se vai ou não com os titulares, né? Então eu fico assim, ó, Gabigol, Claudinho, Léo Chu, Bruno Henrique, tá? E até mesmo o próprio Kaiser jogando fora de casa aí, de repente pode surpreender, tá? E é claro, e pelo momento que vive aí, quem for o atacante do Palmeiras, mesmo sendo com o Internacional aí, de repente pode dar certo. Vê mais algum aqui. David também a gente viu que tem um bom desempenho dentro de casa, tá? E o Ceará vem sofrendo muitos gols. Mas nesse momento aí, gente, eu vou fazer o seguinte. O Flamengo toma bastante gol? Toma, mas faz bastante, produz bastante. Vou com o Gabigol e vou com o Bruno Henrique, tá? Vou dobrar o Flamengo, tá? O Flamengo tá produzindo muito ofensivamente. Inclusive, se o Flamengo fizesse metade dos gols que perde, nossa, seria uma enormidade, tá? E o Bahia não vem bem, vem sofrendo muitos gols fora de casa, não tá bem defensivamente. E por hora aqui, tá? Eu vou escalar o Claudinho pela regularidade dele, bate pênalti. É o melhor jogador do Bragantino e o Bragantino vem melhorando muito dentro de casa, tá? Vem conseguindo confirmar aí as vitórias dentro de casa. Nesse momento eu tô indo assim, tá? E como eu tô indo aqui com 4 jogadores do Flamengo, com certeza meu capitão vai acabar sendo do Flamengo, acho que é um dos confrontos mais favoráveis, se não for o mais favorável da rodada, eu vou com o Rogério Ceni, mesmo tendo o perigo dele sofrer gols, tá? Mesmo porque, mesmo tomando gol, vai perder a média de jogadores defensivos, vai. Mas se fizer 2, 3, 4 gols lá na frente, já vai compensar, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Deixamos em gols, vamos ver pontuação média, né? Que eu já atravessei um pouquinho ali. Vamos ver, realmente o Flamengo é o time que mais pontua dentro de casa e depois é o Bragantino. Então não estou tão errado assim, tá? Nas minhas escolhas. E jogando, e o Bahia cede uma quantidade considerável, mais que o Atlético Paranaense.
Ó, o Ceará sai de uma quantidade boa. Vejam como de repente apostar, por mais que não pontue tão bem dentro de casa, em algum, o David, por exemplo, Fortaleza, de repente pode dar certo. E jogando fora, Palmeiras realmente tá pontuando bem, né? E o próprio Ceará, ó, o Léo Chu como é uma boa aqui, né? E os times que vão jogar em casa tem um equilíbrio muito grande aí, né? Entre os que mais cedem. Time pontuação média, deixa eu dar uma olhada em treinador pra gente finalizar nosso vídeo. Ó, realmente Flamengo anda pontuando, né? Razoavelmente bem, só não pontua mais porque toma gol. Se não sofrer gols, com certeza vai disparar aqui na pontuação. E queira ou não queira, aí o Bahia é o time que jogando fora de casa nos últimos 5 jogos é o que mais vem cedendo pontos, né, para times adversários, ou seja, para treinadores adversários. Bragantino vem pontuando bem dentro de casa, olha só. De repente pode dar certo. E os times que jogam e vão jogar fora, o Grêmio também vem pontuando muito bem, tá? Então eu ficaria com treinadores, né, jogando fora. Aqui o Inter e o Palmeiras, por mais que o Inter esteja num momento ruim, o Palmeiras muito bem, é complicado aí, é jogo de gigante, né? Mas eu acho que o Palmeiras ainda leva uma certa vantagem. Mas eu prefiro aqui ficar com o Grêmio tá muito bem fora de casa, certo? E o Flamengo jogando em casa contra o Bahia, que é o time que mais cede. E depois correndo por fora um pouquinho, o Red Bull Bragantino, né? Então de treinadores aqui, ó, realmente as melhores opções, ao meu ver, é o Renato jogando fora, tá? O Maurício Barbieri jogando em casa e o Rogério Ceni. Tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Bahia aqui, realmente. Ele tá com uma média de 3,79 jogando em casa. Os jogos pelo Flamengo aqui, ó, não vem disparando tanta pontuação porque tá tomando gol. Se não tomar gol, vai pontuar muito. Deixa eu ver o Bahia aqui. O Bahia cedeu 9,97 pro Abel na última, né? Ele vem cedendo alguns bons pontos aí, tá? Vem cedendo alguns bons pontos. Nesse momento vou com o Rogério mesmo. De capitão, por hora, tá? Vou com o Gabigol, certo? Bruno Henrique mais regularidade, mas o Gabigol batendo pênalti, né? Tá voltando agora, tá? Mas por hora vou com o Gabigol, certo? Mas capitão aqui, gente, ó. Vinícius tá jogando muito, um jogo um pouco mais complicado, um clássico, mas tá jogando muito. O Arrascaeta tá devendo, tá? Mas é um cara que tem potencial enorme, certo? O próprio Bruno Henrique tem uma certa regularidade. Claudinho também tá muito bem, mas nesse momento aqui eu vou com o Gabigol. Mesmo porque isso aqui é apenas um esboço, né? Já que a gente vai ter live sábado às 14 horas. Então tá aí, gente, ó. Custando 132,33 cartoletas, né? Esse aí é o time principal do canal, um esboço, né? Para a 26ª rodada. Pessoal, então é isso, tá? A gente deu uma olhadinha aí nas estatísticas aí. Tentei mostrar o máximo possível aí de quem cede, quem conquista, né? E alguns scouts em particular. Abrir alguns jogadores. Pra gente ter uma ideia, uma noção básica aí. Pra conseguir fazer uma base direitinho. Pra gente rever isso tudo aí. A live de sábado às 14 horas. Tá certo? Então se você gostou do vídeo, deixa aquele like, dá essa força aí pro Mané. Se você não é inscrito, convido humildemente a se inscrever no canal. É só olhar outros vídeos aí, a pegada do canal é essa, né? Não é aqui para copiar time, sim para dar estatísticas para você abrir a mente e escalar da melhor maneira possível. Tá certo? No mais, um grande beijo de coração. Vídeo de bons e baratos de valorização amanhã. Fechou? Forte abraço, gente. Fui!